prata, né? Com certeza é inveja. Então, eu sou o Matheus, estou no último ano do curso de Direito e o meu estudo é referente aos protocolos de consulta. Então, eu vou separar a apresentação em duas partes, né? Alguns breves comentários que são necessários para se entender o tema e depois eu já vou apresentar algumas das minhas conclusões do meu TCC, que eu terminei essa semana agora, né? Eu estou feliz com isso aí. Então, só falta a professora aprovar. Ah, não, pegou ainda? Então, o protocolo de consulta é um documento escrito pelos próprios povos indígenas, no qual eles dizem para o Estado, para os governantes, como deve ser realizada a consulta para que ela seja culturalmente adequada. E a consulta, por sua vez, é um direito positivado na Convenção 169 da OIT, que diz que os povos terão o direito de participar do debate político quando as matérias ventiladas puderem afetar os seus modos de vida, seus direitos fundamentais, enfim. A Organização Internacional do Trabalho, né? Sabe, na OIT. Isso. Então, entre minhas conclusões, eu observei a importante função contramajoritária dos tribunais, quando eles reconhecem direitos dos povos indígenas, positivados nas convenções, mas ainda sistematicamente negados pelo poder público. E outra coisa que se percebe na análise das decisões é um ônus argumentativo complementar dos magistrados que acolhem as teses indígenas, como se não fosse possível deferir os direitos dos povos sem estar procedendo de maneira ativista. Então eles têm que decidir e ainda tem esse ônus complementar argumentativo de dizer que eles estão se mantendo dentro das suas funções, digamos assim. Então, os protocolos de consulta eles não surgem de maneira casual, fortuita, na história dos direitos indígenas. Muitas transformações sociais, políticas, jurídicas foram necessárias para que fosse possível falar hoje na implementação dos protocolos. Então, no meu trabalho eu cito 3 movimentos. Primeiro, a busca da igualdade material e a especialização do sujeito de direitos. 2, a derrocada do pensamento integracionista, que abriu espaço para o reconhecimento da autodeterminação dos povos. Então, o pensamento integracionista é uma corrente segundo a qual o indígena seria mera categoria transitória, digamos que fadada ao desaparecimento à medida que se integrasse à sociedade hegemônica. E terceiro, a abertura das constituições latino-americanas, que permitiu a ascensão do pluralismo jurídico, na busca do Estado constitucional cooperativo, vamos dizer, de Peter Haber. Então, com a leitura desses movimentos históricos, pode-se dizer que o respeito aos sistemas indígenas, aos protocolos, à consulta, ao consentimento, só consegue se firmar quando há a percepção de que a condição indígena não é transitória e que essas perspectivas integracionistas elas são superadas, principalmente do ponto de vista ético. Então, o documento jurídico que melhor simboliza esse movimento é a Convenção 169, de 1989. Então, a Constituição em 88 e a Convenção um ano depois são importantíssimas. Entre as mudanças que a gente percebe é que só depois desse período que é possível falar em consulta prévia, participação política dos povos, jusdiversidade, autonomia, autodeterminação, pluralismo jurídico e protocolos de consulta. Também a questão da autoidentificação. Então, quando os povos indígenas eles ingressam na arena jurídica, se percebe que eles são diferentes e que o nosso direito não responde adequadamente às complexidades dos povos indígenas. Então,
tudo aquilo que o professor Cássio falou sobre a insuficiência do processo civil, é isso? Para resolver principalmente demandas coletivas, se aplica aqui. Volkmer fala, né, do nosso direito rígido, burocrático, individualista, formalista e eurocêntrico. E é nesse ponto que o pluralismo jurídico aparece no horizonte como um paradigma possível para atacar essas insuficiências. Então, ainda com Volkmer, cabe dizer que os protocolos de consulta são expressões por excelência do pluralismo jurídico, ao passo que refletem práticas consuetudinárias dos povos, são elaborados descentralizadamente, ou seja, sem a presença dos órgãos legislativos estatais, e surgem vinculados a um contexto de lutas pela afirmação dos direitos fundamentais. Eu abordo e me concentro bastante no meu TCC no tema do poder de veto. Então, que basicamente o poder de veto é a discussão para ver se os povos indígenas na consulta teriam o direito de dizer não e com isso obstar os projetos que são submetidos à consulta. Então, a pergunta que se faz é o consentimento dos povos é um requisito necessário para proceder com os projetos, né? Seria imprescindível o consentimento para então poder se implementar um projeto do Estado que interfira nos modos dos indígenas? Essa seria a pergunta central. Então, a doutrina tem inúmeros entendimentos, né? Eu não vou citar cada um deles aqui, basta saber que eles vão desde correntes do multiculturalismo neoliberal até segmentos mais garantistas vinculados ao multiculturalismo contra-hegemônico. Então, com a pesquisa jurisprudencial, eu constatei que apesar de algumas divergências e decisões favoráveis, o entendimento majoritário ele ainda vem mitigando a necessidade de consentimento. E com essa tendência, o meu último capítulo do TCC, ele tenta abordar e expor os perigos dessas abordagens que enfraquecem a consulta e o consentimento. Então, se não há consentimento como requisito de consulta, invariavelmente os projetos eles serão realizados e a consulta passa a ter um viés de mera formalidade, em que se discute apenas a definição do valor a ser pago a título de indenização. Então, as indenizações nas consultas passam a ter um papel de protagonismo. E isso é muito complicado, porque os doutrinadores falam no fenômeno da mercantilização da cultura. A mercantilização da cultura, ela tenta, de certa forma, colocar em uma mesma escala elementos de naturezas, de qualidades distintas. E, nesse caso das consultas, tenta se inserir em uma mesma escala valores culturais dos povos e quantias pecuniárias, indenizações. E para esse ponto a gente cita Kant. Ele faz uma linha abissal, colocando de um lado elementos que têm preço e, portanto, podem participar do mercado, e outros que não têm preço, não poderiam participar do mercado, justamente porque carregam consigo, têm por base o atributo da dignidade. Então, o Cássio também falou na exposição dele do bem comum, que o bem comum também não poderia entrar nessa arena da mercantilização. Então, também, tudo que o professor explicou se aplica ao nosso caso aqui. Então, essa questão de Kant, de falar que tem coisas com preço e coisas com dignidade, isso se aplica e se coaduna muito bem com os princípios da nossa Constituição. Percebe-se que existem valores fundamentais dos povos indígenas que não deveriam entrar na arena da mercantilização, justamente em razão desse atributo que elas ostentam, que é a dignidade. Se tudo tiver um preço e, ao fim e ao cabo, puder ser substituído por uma indenização, então estaríamos sustentando que o bem jurídico cultura não tem um valor intrínseco e não pode ser essa a melhor interpretação. Então,
Já finalizando, eu gosto muito de citar algumas frases para terminar, né? E eu sou um fã de Boaventura de Souza Santos, e ele traz uma passagem que se aplica muito bem à nossa apresentação. Ele diz, em particular a política, que deveria ser a mediadora entre as ideologias e as necessidades dos cidadãos, tem vindo a demitir-se dessa função. Se mantém algum resíduo de mediação, é com os interesses e aspirações do mercado. Esse mega cidadão informe e monstruoso que ninguém nunca viu, nem tocou ou cheirou. Um cidadão estranho que só tem direitos e nenhum dever. Eu também me lembro de uma outra frase do Boaventura de Souza Santos, que até a gente falou no carro, eu e o Lourenço, né? Ele diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Uau! Ah, é?